Olá a todos, estamos dando início a mais um estudo bíblico aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Sou o pastor Rômulo Souza, quero conduzi-los em mais um dia do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 24 de outubro, vamos estudar os capítulos 9 a 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos juntos? Iniciando pelo capítulo 9, onde nós temos como destaque a liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Vamos à leitura dos 27 versículos na Nova Almeida atualizada, que diz assim: Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito, pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também, o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma destas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que anunciando o Evangelho eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas a um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro, também eu, não sem meta. Assim luto,
não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Até aqui a leitura do capítulo 9. Na leitura do capítulo 9, eu quero, na retomada dos ensinamentos, tentar responder a seguinte questão: o que Paulo quer dizer com a frase fazer-se de tudo para com todos? Retomando aí outras questões e destaques do capítulo 9, é curioso como o apóstolo Paulo, ele não recebeu dinheiro por estar pregando, ensinando, viajando e se arriscando. O apóstolo Paulo sobrevivia das tendas que ele confeccionava. Ele era um artesão, além de ser o apóstolo Paulo. E para ele isso era um motivo de orgulho. Ele vai dizer: eu vou morrer sem que ninguém me pague nada por eu estar pregando o evangelho. Porque se eu não pregar o evangelho, ai de mim. Não é que eu estou pregando o evangelho como se eu fosse, um grande benfeitor, como se eu estivesse doando meu tempo, como se eu fosse um voluntário, já que eu não recebo dinheiro. Não! Eu prego o evangelho porque eu sou obrigado a pregar, porque ai de mim. É interessante esse senso de obrigação do apóstolo Paulo, porque o que ele vivenciou não foi algo simples. Quando Jesus o chamou, ele ficou cego na estrada de Damasco. Ele teve aquela visão. Jesus falou com ele: por que me persegue, Saulo? A vida de Saulo mudou. A vida de Paulo mudou. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Mas mesmo falando tudo isso, vivendo uma vida sem nenhum interesse material, o apóstolo Paulo vai defender que todos os obreiros, que todos aqueles que vivem do evangelho possam viver e receber também pelo trabalho que estão realizando. Por isso, é dever de uma igreja sustentar o seu pastor. É dever de uma igreja dar casa, dar condições, dar estrutura para o seu pastor. É estranho um pastor defendendo essa ideia, né? Como assim? Mas está advogando em causa própria, pastor? Não, eu só estou pregando aquilo que o apóstolo Paulo disse no capítulo 9 da sua primeira carta aos Coríntios, sendo que ele não vivia do evangelho, mas ele vai dizer: todos irão viver. Sim, todos que dedicarem a sua vida à igreja deverão receber o seu sustento da igreja, porque já era assim antes. Lembram dos levitas que dedicavam a sua vida ao tabernáculo e depois ao templo? Eles não receberam porção alguma na distribuição de terras em Canaã, porque era obrigação de cada uma das outras tribos darem a 10ª parte, a fim de sustentarem o trabalho dos levitas. E não é doar, não é doação, é oferta. Que vai a Deus, que é para Deus. Ah, mas Deus não precisa de dinheiro, pastor. Sim, mas muitas coisas na igreja vão necessitar de ofertas. E uma delas, o sustento do trabalho ministerial. Certo? Vamos ao capítulo 10. Conselhos contra a idolatria e os limites da liberdade cristã são os destaques. Vamos à leitura dos 33 versículos. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual,
porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram, mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês a possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? O que quero dizer com isto? Que é o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos, por acaso, mais fortes do que ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de seu próximo. Comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois, porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa, se eu participo com gratidão, porque sou criticado por causa daquilo por que dou graças. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Até aqui a leitura do capítulo 10. A questão que eu quero retomar é a seguinte neste capítulo 10. O que Paulo quer dizer quando afirma: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Essa é a questão que nós iremos retomar lá ao final deste estudo. Agora, trazendo outros destaques do capítulo 10, o apóstolo Paulo ele começa a falar a respeito de uma preocupação que ele tem, que ele ficou sabendo do que estava acontecendo de equivocado lá na igreja de Corinto, e uma das coisas era a Santa Ceia. E depois, logo no capítulo 11, ele vai trazer
de uma forma um pouco mais detalhada, nós veremos isso. Mas estava tendo uma confusão. E muitas pessoas estavam caindo em idolatria, ou confundindo o que era adoração com idolatria. E a questão é, o que é idolatria? E a melhor definição a respeito de idolatria é aquela que Martinho Lutero deu na explicação do primeiro mandamento, no Catecismo Menor. Quando ele disse, tudo aquilo que prendes o teu coração e a tua mente ao teu Deus. E eu repito, tudo aquilo que prendes o teu coração e a tua mente ao teu Deus. Portanto, as pessoas lá no deserto, na peregrinação do Êxodo, caíram em idolatria grosseira, fizeram um bezerro de metal, de ouro, morreu 23 mil num só dia. E um outro grande problema que aconteceu lá no deserto foi a murmuração. Porque as pessoas não estavam sendo gratas por tudo aquilo que Deus havia feito na vida delas. Perceba que a murmuração é o primeiro passo para a idolatria. Porque as pessoas só vão confiar em outras coisas e não em Deus, uma vez que não estão satisfeitas com aquilo que Deus deu a elas. E é por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando começarmos a ficarmos insatisfeitos com a nossa vida, com as coisas que estão ao nosso redor, com a ingratidão, com a murmuração, porque estaremos a um passo da idolatria. Por fim, o apóstolo Paulo vai destacar a respeito, mais uma vez, da liberdade, tudo aquilo. Todas as coisas são listas, nem todas convêm, todas as coisas são listas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o do seu próximo. Lembra que nós falamos a respeito disso no último estudo? Não podemos nos tornar motivo de tropeço para ninguém. Vamos ao capítulo 11, a leitura do capítulo 11, onde nós temos como destaques as mulheres na igreja e instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Vamos à leitura dos 34 versículos do capítulo 11. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Eu os elogio, porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Porque o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas, se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês.
Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Até aqui, a leitura do capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. A pergunta que eu quero levar para a retomada dos ensinamentos é a seguinte: por que a igreja luterana não tem pastoras, conforme passagens bíblicas que defendem que a mulher não deve ter autoridade, e porque, aliás, mas ao mesmo tempo, as mulheres não precisam usar véu no culto luterano. Aparentemente é uma contradição, não é? Fique aí conosco que na retomada dos ensinamentos você terá a resposta. Parecendo João Kleber, né? Trazendo as questões no início, só dou as respostas no final. Essa é realmente uma tática de propósito para que você possa continuar conosco. Agora, perceba que existem certas questões aqui que ficam muito nebulosas para nós, né? No tocante às mulheres na igreja. Em outros momentos, nós veremos mais questões que são polêmicas, porque nós estamos em um mundo hoje completamente diferente do mundo do Novo Testamento, quando ele foi escrito. Agora, eu dou destaque para o versículo 12, que é muito interessante. Mesmo naquela época, que era muito diferente da nossa, mesmo naquela época em que as mulheres elas eram inferiores aos homens culturalmente, na sociedade, né? Nós vamos ler que o apóstolo Paulo disse assim: ó, assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Ou seja, no Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. É muito interessante isso, né? Muito à frente do seu tempo. Nada parecido havia na época, conforme essas palavras de Paulo. Nada nem próximo disso. Depois, na sequência, aquela questão da ceia, né? A bagunça que estava acontecendo, porque o coleguinha não queria dividir a comida com o outro coleguinha. Então, ia lá todo mundo feito louco, parecia aniversário de São Paulo. Já viu aquele grande bolo que colocam quando tem aniversário de São Paulo? Aí todo mundo sai correndo feito doido. Quem conseguir pegar, pegou. Quem não pegou, fica sem. Acabou. Era a Santa Ceia lá da igreja de Corinto. Às vezes tem coisas na Bíblia que a gente não consegue, a gente dá risada. Mas a questão é que eles vão
ter um puxão de orelha do apóstolo Paulo. Parem com isso, cara. Vocês estão com fome, comam em casa. Depois vocês vão para o culto. E aí, lá, dividam, compartilhem, pelo menos naquele momento. Recebam esta instrução para que a ceia seja um momento agradável, de ordem, de decência, para que não vire uma balbúrdia. Vamos ao último capítulo, capítulo 12, onde nós temos como destaques sobre os dons espirituais e a unidade da igreja. São 31 versículos, vamos à leitura. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Até aqui a leitura do capítulo 12, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. É um capítulo essencial. É um capítulo
essencial para nós que somos cristãos, para nós que participamos da igreja. E é importante a gente observar uma série de questões aqui, que a gente nem tem tempo para falar de tanta coisa. Isso aqui daria um sermão de 30 a 40 minutos, no mínimo. Mas o que a gente precisa pontuar é, mais uma vez, o que está em jogo aqui é a unidade e a cooperação. Unidade e cooperação. Mas a questão que eu quero levar para a retomada dos ensinamentos é a seguinte. Sobre os dons, quem é que opera eles em nós? Quem é que opera os dons em nós? E aí nós precisamos observar os versículos 11 e 31 deste capítulo. Mas apenas retomando que neste capítulo nós temos aquela figura da igreja como corpo de Cristo. A igreja é um corpo constituído de muitas partes, diferentes partes. E parece que o mesmo problema vivenciado pelos cristãos em Corinto vivenciamos ainda hoje. Assim como havia muitos partidos, ainda existem muitos partidos ainda hoje. Assim como havia funções que aparentemente tinham destaques e outras não, eram mais menosprezadas, isso continua hoje. Quer dizer, há partes do corpo que são mais nobres do que outras. E as pessoas não querem que o corpo seja constituído por muitas partes. As pessoas querem que a igreja tenha 2 cabeças, 3 braços, 5 braços. E aquelas partes menos importantes, na cabeça delas, elas não querem, ninguém quer fazer, ninguém quer atuar, ninguém quer ajudar. E o que vira? Vira um caos, vira um problema. A igreja não tem unidade. A igreja menospreza determinados ofícios e valoriza apenas alguns outros. E aí, acabamos não ouvindo o apóstolo Paulo, acabamos não ouvindo a Deus, que é Ele quem opera tudo em todos. Vamos retomar os ensinamentos com as 4 questões que eu deixei. Primeira delas, lá a respeito do capítulo 9. O que Paulo quer dizer com a frase fazer-se de tudo para com todos? Essa é uma questão de fácil resposta, mas de difícil aplicação. Paulo, ele tinha uma técnica apurada, e claro, ele foi muito abençoado pelo dom do Espírito para trabalhar muito bem com diferentes grupos. Diante dos judeus, ele poderia dizer, eu sou judeu, eu estudei com Gamaliel, eu fui fariseu. Por isso ele tinha a estratégia de ir nas cidades, começando pelas sinagogas. Ele sabia com quem estava falando e como estava falando, na linguagem deles. Dizendo, sabem, o Messias que vocês estão tão aguardando tanto, ele já veio. Creiam, é Jesus. Aos gregos, lembram lá do relato de Atos? Lá no Areópago, tinha lá uma inscrição ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo falou, a cidade de vocês é maravilhosa, repleta de templos, como vocês são um povo devoto. Sabe, esse templo aí que estava escrito ao Deus desconhecido, eu conheço esse Deus.
Paulo se faz de tudo para com todos, não porque ele queria agradar, não porque ele queria ficar bem com todo mundo, não porque ele era em cima do muro, mas porque ele tinha algo muito mais importante a fazer, que era testemunhar. E muitas vezes nós queremos tomar partidos, nós queremos ter orgulho, não, porque eu sou de direita, porque eu sou de esquerda, porque eu sou sei lá o quê, porque eu sou palmeirense, porque eu sou corintiano, porque eu sou... Isso tudo não é nada perto do Evangelho de Cristo. Isso tudo vai ficar. O Evangelho de Cristo vai nos salvar. E o que nós vamos valorizar mais? A próxima questão remete-se ao capítulo 10. E diz assim: o que Paulo quer dizer quando afirma: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Também é uma questão de fácil resolução, mas de difícil aplicação. Está muito claro que Paulo está dizendo: não importa se você está firme na fé, você tem um compromisso, você tem uma responsabilidade a manter. E você pode cair. Não existe aquela questão: uma vez que eu cheguei à fé, já estou salvo, não tem como eu perder a salvação. Isso aí é uma doutrina que nós não concordamos, para dizer de uma forma respeitosa. E aqui também vai muito no sentido de cuidado para você não se tornar arrogante, soberbo. Seja humilde. Você pode cair. Se você está vendo alguém que caiu, não tripudie. Estenda a mão. Porque você também poderia estar no lugar dele. A próxima questão sobre o capítulo 11. Por que a igreja luterana não tem pastoras, conforme passagens bíblicas que defendem que a mulher não deve ter autoridade na igreja? Mas, ao mesmo tempo, as mulheres não precisam usar véu no culto luterano, como algumas igrejas fazem. Porque a nossa interpretação bíblica, normalmente, ela não é apenas em um versículo, em um texto, em um capítulo. Nós observamos, muitas vezes, a Bíblia em todo o seu contexto. O contexto de um capítulo, o contexto de um livro, o contexto integral da Bíblia. Em vários outros momentos, em várias outras passagens, nós vamos ter um princípio muito claro de que Deus escolheu os homens para o ministério pastoral. Enquanto que, no que se refere ao uso de véu na igreja, só tem essa passagem. Essa passagem está muito claro que ela estava muito específica para aquele momento, para aquela época. E nós hoje vivemos um outro momento. Última questão sobre o capítulo 12, que é sobre os dons. Quem é que opera eles em nós? Quem é que opera os dons em nós? E aí nós precisamos ver o versículo 11 combinado com o versículo 31. Versículo 11 vai dizer assim, um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, diz o versículo 31. Então, parece que está tendo aqui uma contradição. Diz que a distribuição dos dons ocorre conforme a vontade de Deus, conforme Ele deseja, mas no final o apóstolo Paulo está falando, procurem os melhores dons, com zelo. Mas não é uma contradição. De fato, é Deus quem opera os dons, é Deus quem dá os dons. Mas Ele não vai dar para você só um dom. E aí você vai precisar observar quais são os melhores dons. Os melhores dons para quem? Para você? Para você se auto-exaltar? Para você ficar melhor diante das pessoas? Não. Os melhores dons para que você sirva o próximo. Os melhores dons para que você possa trabalhar melhor pelo reino. É isso por hoje. Eu espero que o estudo tenha sido de proveito para você, como foi para mim. Continue seguindo o nosso canal, curta, comente, compartilhe, ative o sininho de notificações e amanhã retornaremos com a conclusão
da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Muito obrigado por nos acompanhar. Até o nosso próximo vídeo.